coração acelerado, falta de ar, suores nas mãos, tremores. Será que isso é uma crise de ansiedade? Fica no vídeo que a gente vai te contar. Crises de ansiedade são muito comuns em nossa população, mas apesar disso, poucas pessoas sabem identificar os sinais da crise e buscar estratégias mais eficientes para se acalmar. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Sou Thiago Fontana, médico psiquiatra. E nesse vídeo nós vamos compartilhar informações para ajudar a identificar uma crise de ansiedade. Bom, pessoal, o ponto mais importante quando vamos falar de uma crise de ansiedade, não só de uma crise de ansiedade, mas qualquer transtorno psiquiátrico, é excluir causas orgânicas. O que seriam causas orgânicas? Seriam problemas do nosso corpo, do nosso coração, do nosso fígado, do nosso rim. Obviamente que a mente está dentro desse corpo, mas aí seria uma outra discussão. Quando a gente fala sobre crise de ansiedade, é muito importante descartar principalmente causas cardiovasculares e causas pulmonares. Entenda, já vamos falar dos sintomas da crise de ansiedade, mas adiantando alguns, a falta de ar que a pessoa com crise de ansiedade sente é similar a uma crise de asma. A batedeira, aquela sensação do coração acelerado, se assemelha a uma fibrilação atrial. A dor no peito que a pessoa sente, aquela dor de angústia clássica da crise de ansiedade, muitas vezes pode ser um infarto. Então é importante, primeiro ponto, descartar se aquilo não é um problema dessa ordem. Então procure um médico, um clínico geral, um médico generalista para fazer alguns exames, ser examinado pelo médico e aí sim, se realmente não for nenhum problema de saúde mais sério, procure um psiquiatra ou um psicólogo. Identificar os seus sintomas de ansiedade é muito importante porque você vai começar a perceber quais são os padrões de manifestações ansiosas. E isso vai fazer com que você busque estratégias mais eficientes para lidar, para se acalmar num momento como esse. Entre os sintomas, nós costumamos dividi-los em 3 partes distintas. A esfera física ou fisiológica, que é aquilo que acontece no nosso corpo durante uma crise. A esfera cognitiva, o que acontece na nossa mente. E a esfera comportamental, são as ações que a gente costuma ter quando se sente ansioso. Na esfera física, como o Thiago mesmo mencionou, alguns sinais e sintomas incluem o aumento da frequência cardíaca, essa sensação do coração acelerado, falta de ar ou a respiração rápida e insuficiente, tremores, suores excessivos, a transpiração nas mãos, sensação de formigamento nas mãos, nos braços, náuseas ou dores no estômago, diarreia, tontura, enfim, são muitos sinais que o nosso corpo dá. Na esfera cognitiva, o pensamento é que começa a ficar voltado para as catástrofes, é aquela sensação de que tudo vai acontecer de negativo ou algo ruim está por vir. E aí as pessoas começam a ter pensamentos de não serem capazes de lidar com os seus problemas, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de ter crise até passar mal e morrer. Tem a questão da perda de memória, uma dificuldade de memória e do raciocínio, e os pensamentos costumam ficar horrorizantes. Na esfera comportamental, é aquilo que as pessoas conseguem ver e enxergar quando a gente está ansioso. Por exemplo, roer as unhas, andar de um lado para o outro, balançar as pernas. Pessoas que costumam buscar o asseguramento no outro, então fica constantemente perguntando para outra pessoa se tudo vai ficar bem, se tudo vai dar certo. Quando coloca o remédio na bolsa porque se sente um pouco mais seguro, essas ações também indicam que a ansiedade está presente. E aqui vale destacar, essas manifestações podem acontecer de formas bem diferentes de pessoa para pessoa.
E por que essas alterações acontecem no nosso corpo, como elas acontecem, né? Todos esses sintomas que são muito intensos numa crise de ansiedade, existem várias alterações que acontecem no corpo de alguém ansioso, mas existe uma substância que é a principal responsável pela boa parte dos sintomas, principalmente os sintomas físicos da ansiedade. Entenda uma crise de ansiedade como uma reação súbita do seu corpo. O seu corpo reagindo como se ele estivesse sobre um ataque, sobre uma necessidade imediata. Vamos supor que você esteja realmente sob ataque de um animal selvagem, ou sofrendo um assalto, ou está numa situação que você precisa agir de forma muito rápida. O seu corpo vai ativar um senso aqui no cérebro que se chama amígdala cerebral, não a amígdala que fica na garganta, é uma amígdala que fica dentro do cérebro. Ela funciona como se fosse o alarme do nosso corpo. Então vai ser acionado esse alarme, a nossa glândula suprarrenal vai secretar muita adrenalina e noradrenalina, que vai ser responsável para preparar o corpo para uma reação que a gente chama de luta ou fuga. Ou seja, se você está sofrendo um ataque, você ou vai lutar com aquele indivíduo ou com aquele animal, ou você vai fugir dele. Então você precisa de energia, então ela vai fazer o seu sangue bombear mais rápido, vai aumentar a frequência cardíaca, aumentar a frequência respiratória, vai dilatar as suas artérias e veias das extremidades para que esse sangue chegue nas suas pernas e nos seus braços. E explica aqueles sinais de formigamento que as pessoas sentem durante uma crise, batedeira, falta de ar, dilatação da pupila para que você possa ver melhor, vai inibir o seu apetite, vai tirar o seu sono, vai tirar qualquer coisa que possa te atrapalhar no meio de uma necessidade como essa. Então isso explica boa parte aí dos sintomas que acontecem numa crise, né? O aumento súbito de adrenalina, que se você fizer um exercício intenso, por exemplo, você pode experimentar esse aumento de adrenalina. Por isso que depois de você correr, né, alguns quilômetros ali, você está com a sua respiração acelerada, porque você estava fazendo uma atividade física. O que acontece numa crise de ansiedade, quando a gente chama de um transtorno de ansiedade, é que a pessoa reage de uma forma exacerbada frente a alguma necessidade da vida diária. Por exemplo, a pessoa chega no trabalho dela numa segunda-feira e tem uma crise de ansiedade. É lógico, o começo de uma semana costuma ser bastante ansiogênico, estamos ansiosos, né? Não sabemos o que vai acontecer na semana, né? A carga de trabalho geralmente é grande, mas não justificaria você ter uma crise de ansiedade com todos esses sintomas que eu falei. Ou, como acontece no pânico, essa crise ela vem do nada, ou seja, ela não tem um fator externo para que ela aconteça, né? A pessoa às vezes tem durante um momento de lazer, durante o sono, né? Então a crise de pânico é uma crise que vem do nada, é um alarme falso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo que a gente quis trazer hoje. Espero que tenha ajudado você. Se você já passou por uma crise ou se você conhece outra pessoa que passou, você consegue entender e até ajudar melhor essa pessoa. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar sua curtida, se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui e compartilhe esse vídeo se você acha que ele pode ser importante para alguma outra pessoa. Até mais!